Olá, são 4 horas da manhã e 15 minutos. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. E nesse vídeo nós vamos fazer uma observação crítica, porque é o objetivo desse canal. Se vocês virem o primeiro e segundo vídeo do canal Guia dos Perplexos, lá no início, vocês vão ver que nós criamos o canal Guia dos Perplexos, né, dando esse nome em homenagem ao grande judeu, ao grande sábio judeu Maimônides, e aí, para quê? Para fazer o que ele fez, guiar os perplexos. Assim como Maimônides, na Idade Média, escreveu o livro Guia dos Perplexos para orientar aqueles que estavam perplexos diante da cultura ocidental e o choque que ela causava com a cultura judaica. Então fizemos esse canal para isso. Então o assunto do vídeo é Leandro Carnal. Carnal, em princípio, eu devo dizer que você me fascina. Você me fascina porque você é uma criatura cheia de contradições. Então, vendo o seu vídeo Por que me tornei ateu, eu fiz aqui algumas observações. Olha, eu retirei algumas coisas. Eu lembro que não tem nada aqui de pessoal. Eu estou até me divertindo de ver como é que eu tirei do seu vídeo essas noções. Mas aqui eu acho que vai ser interessante para os nossos visualizadores perceberem como você, sendo um homem inteligente, comete alguns deslizes semânticos, de ortoepia, seja lá qual é, de ortoepia, de ortografia, não, porque você não está escrevendo, não pode ser de ortografia. Mas, por exemplo, você usa a sensação por sentimento. Olha, o pai dos burros está aqui. Deixa eu pegar ele. Aqui está o superdicionário. Então aqui nós temos a palavra sensação e temos a palavra sentimento. E no seu vídeo, você que é um gênio, então usa a palavra sensação, né, quando na verdade deveria usar a palavra sentimento. Ora, um homem inteligente não saber a diferença entre sensação e sentimento é inaceitável. Então você me fascina por causa disso, porque em determinados momentos você mostra-se maravilhosamente inteligente, arguto, erudito, um scholar, né? Em outro momento você cai a níveis de falta de compreensão do mundo, dos termos, que são, assim, parece um aprendiz no segundo ano do primeiro grau na minha época, ou seja, lá no começo da escolaridade, no beabá. Então vamos lá. Carnal, você no seu vídeo, nessa sequência, eu peguei a sequência das suas idiosincrasias, você diz que o crente é um fraco, Deus é um conforto. Logo, você é forte. Todo ateu é forte porque não precisa de Deus. Deus é necessário para quem é fraco. Isso é um axioma. Você está enunciando o seu axioma, o postulado fundamental do ateísmo. Eu conheço vários ateus e eu tenho na minha família um parente muito próximo, é meu filho, que é ateu. E aí ele também se acha, como você, muito forte. E não entende porque ele, supondo que eu sou um homem intelectualmente forte, isso não se refere à saúde física. Estou me referindo forte do ponto de vista intelectual, eu tenho necessidade de crer em Deus. Pois bem, o axioma fundamental, o postulado básico do ateísmo é: o crente é um fraco, ele precisa de Deus para se sentir forte. Deus o conforta, Deus tapa os buracos, ou seja, aquilo que a inteligência dele não consegue entender, para ele não ficar confuso diante da ignorância, no sentido bom, benéfico, do mundo que todos temos. Então ele vai tapando esses buracos até que a ciência, como você diz, chegue à solução, a encontrar a solução. Primeiro você confia que a ciência vai encontrar a solução para tudo, mas se você fizer uma análise de Tales de Mileto, que foi o descobridor da ciência, né? Lá na Grécia Antiga, entre os pré-socráticos, foi Tales que resolveu não aceitar os postulados religiosos e
deixando Deus de lado, fundou a filosofia, ou seja, a inteligência que deve me guiar. Então, primeira coisa, eu então sou um fraco, porque eu sou crente, eu sou religioso, eu preciso de Deus, sem Deus eu não consigo viver, e você, meu filho e outros são fortes, porque o que vocês conseguem na vida, vocês conseguem graças à poderosa inteligência que vocês possuem. Esse é o postulado fundamental que eu quero colocar aqui para os nossos visualizadores. Mas, aí, entre essas fraquezas, você lista algumas. Por exemplo, a primeira fraqueza, achar-se imortal é um conforto. Então, saber que eu não vou morrer, todo mundo vai morrer, e todo mundo tem medo da morte, eu não tenho medo da morte. Né? Há muita gente, então não é verdade que todo mundo tem medo da morte, mas você diz que saber que você vai ter uma vida depois desta é confortável. Pode ser para alguns, mas o número de pessoas que diante da morte não sentiram nenhum medo é inumerável. Logo, não é o que você está dizendo, você está agindo de um modo ignorante, porque nem todos temem a morte. Né? O apóstolo Paulo chega a dizer que para mim seria melhor morrer e estar com Cristo, mas vivo enquanto sou necessário aqui na terra. Eu digo mesmo, para mim seria melhor morrer e estar com Cristo, porque eu creio que com ele estaria melhor. Mas você diz que não, que, por exemplo, entre as fraquezas do crente, o crente é um fraco, então tem o conforto de que Deus o ajuda. Então tem um ajudante poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. A ignorância que ele tem do mundo é suprida por Deus, porque o que ele não entende. Então Deus tapa os buracos, ele diz foi Deus. E então a questão de o medo da morte que atinge todos os homens, esse todos aí é inadequado, né? Eu não tenho medo de morrer, aliás, eu desejo morrer. Para mim, uma das coisas que eu mais espero é chegar até o momento da minha morte. Eu tenho 74 anos e eu fico ansiosamente esperando quantos anos vão se passar até que eu tenha finalmente aquele momento do grande encontro em que eu voltarei à casa paterna. Então você errou frontalmente. O medo da morte não faz o crente buscar Deus. Então, o verdadeiro crente não tem medo da morte porque ele sabe que depois ele não crê, ele sabe que depois da morte está aí as EQMs para provar, tem um canal de EQMs. Aí depois você vai dizer o seguinte, agora você vai explicar por que se tornou ateu. E aí você cai num erro terrível. Eu sou professor licenciado de língua portuguesa e língua inglesa, mas vamos deixar a língua inglesa que não interessa aqui no caso. Em língua portuguesa eu sou licenciado em comunicação e expressão oral e escrita em língua portuguesa. E você diz assim, que em determinado momento você teve a sensação de que Deus não era importante para você. Pois bem, olha só, carnal, que coisa interessante. Um homem tão inteligente como você, se eu pegar o superdicionário e abri-lo aqui, na letra S, eu vou encontrar a palavra sensação e a palavra sentimento. Então vamos para a palavra sensação, o que é que você usa? Então, o que é que diz a palavra sensação? A palavra sensação diz assim, impressão que o espírito recebe dos objetos por intermédio dos sentidos. Então, sensação é física. Então, você criou, você cometeu um erro crasso de língua portuguesa, de semântica, né? O sentido, o significado de sensação não é algo íntimo, como você usou por sentimento. Se eu procurar agora, então sensação é se alguém me picar com uma agulha, né? Ou pegar a ponta de um cigarro que ninguém fuma mais, eu sentirei. A sensação é produto do que meu cérebro interpreta quando algo físico me afeta. Os sentidos físicos produzem em meu cérebro a sensação. E você diz que o processo de deixar de ser em Deus, deixar de crer em Deus, foi uma sensação. Errado. Nota 0 para você.
como professor de português, viu, Karnal? Porque aqui o que está, vamos agora procurar sentimento? Vamos procurar sentimento. Então, aqui em sentimento, eu vou encontrar sentir, sentina, sentimento. Agora, você devia ter dito, viu, Karnal? Não foi uma sensação, porque não foi algo vindo pelos órgãos dos sentidos. Só é sensação se chegar ao teu cérebro através dos órgãos dos sentidos, Karnal. Estou te dando uma aula de português, aproveite, aprenda, estou dando de graça. Então, só se usa a palavra sensação quando o que meu cérebro interpreta é ato de uma percepção que chega a ele através dos sentidos. E você diz que o processo de ateísmo começou em você com uma sensação de que não havia necessidade de Deus. Errado. Zero em português. Olha o que é. Sentimento. Ato, efeito ou faculdade de sentir. Aptidão para receber impressões. Sensibilidade. Manifestação de se sentir. Percepção. Intuição. Sensação íntima. Amor. Então, o que é que acontece? Qualidades morais, boas-vindas, etc. Você devia ter usado a palavra sentimento, porque o sentimento vem de dentro. E você diz sensação, que vem de fora. Então, a sensação só se aplica àquilo que vem de fora, através da impressão dos sentidos. O sentimento é que é o que vem de dentro. Então, você cometeu um erro crasso em língua portuguesa, dizendo que o que ele fez deixar de crer em Deus foi a crescente sensação de que ele não tinha importância. Então, segundo o dicionário, que eu uso, é o chamado pai dos burros, né? Então, eu me incluo, mas aí você aqui cometeu uma burricezinha, porque você usou a palavra sensação, que é do que vem de dentro, né, aquilo, as impressões que nos chegam de dentro do nosso interior, né, da inteligência, da vontade, da memória, da sensibilidade. Então, e você usou a palavra sensação, dizendo que, aliás, é o contrário, desculpem, sensação é o que vem de fora, sentimento. Então, você devia ter usado a palavra sentimento, que é o que vem de dentro, da inteligência, da vontade, da memória, da sensibilidade, da intuição. Então, você cometeu um erro gravíssimo de português. Se fosse numa redação, eu riscaria e colocaria 0. Primeira coisa, então, para você. Em língua portuguesa, você é muito bonito, você se apronta, veste um terno, fica maravilhosamente lindo. Karnal, você me fascina. Assim como você é obcecado pela religião e você diz que é como se fosse um ginecologista, você usa esse lugar comum que já se tornou clássico no seu discurso, que você não tem aquilo que é objeto do seu estudo. Pois bem, mas eu tenho você que é objeto do meu estudo. E você é fascinante porque você é contraditório, você é paradoxal, você é um X, é um quiasma, ou seja, a ponta de cá vem para cá, e a ponta de cá vem para cá. Então, e no centro está você. Ou seja, o quiasma é uma figura de linguagem que é representada por um X. Então, a linha que vem daqui é um raciocínio, e a linha que vem daqui é outro raciocínio. Então, você é um quiasmo, você é um paradoxo. Então, você tem dois raciocínios que se cruzam no meio, e esse cruzamento, esse ponto de encontro, que acontece na cruz comum dos cristãos, é cheio de contradições. Então, já começa que você diz que o ateísmo, chegar ao ateísmo foi um processo que começou com uma sensação. Você deveria ter usado a palavra sentimento. Aprendeu? Então, por favor, anote no seu caderninho. A lição foi gratuita. Então, segunda coisa, vamos continuar. Aí você, depois de dizer isso, há 5 minutos, quem quiser ver o vídeo pode ver. Isso você diz há 5 minutos, né? Que foi uma sensação, né? E, portanto, foi um processo. Não, Karnal, foi um sentimento. Então, regrave o vídeo e tire a palavra sensação, que Jung, no mapa da mente dele, aqui nós temos o mapa da mente segundo Carl Gustav Jung. E aí o que é que acontece? Olha só, eu não sei se o pessoal vai perceber.
Mas aqui, entre essas palavras, Jung colocou sensação, pensamento, intuição e sentimento. Então, o sentimento é o que vem de dentro. Sentimento, tá vendo? Esse é o mapa da mente segundo Jung. E aqui é sensação, é o que vem de fora. Você trocou um pelo outro. Será que você não aprendeu português? Assim como você disse que Jesus nunca se disse Deus, nunca disse Cristo, então não sou eu, né? Então Freud também era ateu, como você e como outros. Então, mas aí vamos pelo menos, né, usar a inteligência. Freud usou a inteligência, ele criou a psicanálise, e você está deixando a sua inteligência em segundo ou terceiro plano, não sabendo distinguir o que é sensação de sentimento. E aí você diz que você tornou-se ateu através de um processo que veio por uma sensação. Ora, a sensação se viesse de fora. Você não teve uma sensação, você teve sentimentos que lhe fizeram chegar a não necessitar de Deus. Isso eu enfatizo porque é inaceitável que uma pessoa do seu quilate, do seu gabarito, uma pessoa, um erudito, como eu disse, um scholar, uma das maiores inteligências no nosso país, né, um fenômeno na filosofia do nosso século, no Brasil, nessa crise moral, surgiram 4 filósofos, Pondé, você, desculpa eu chamá-lo, como é que é o nome dele? Cortella, né? E tem um quarto, que eu não lembro o nome agora. Então, enquanto o Brasil teve uma crise moral, ele teve um salto do ponto de vista intelectual, porque produziu 4 grandes filósofos. Você é um dos 4, mas você é fascinante. Assim como a religião lhe fascina. E você usa essa metáfora, né? Eu sou como ginecologista que não tem o objeto do meu estudo. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho essa falta. Eu tenho você, que é o paradoxo que eu estudo. E cada vídeo seu me causa um gosto enorme por causa das tolices que você diz, as falácias, né? Como Sócrates, né? Sócrates combateu os sofistas. Então você não é um filósofo, você é um sofista. Você finge, na verdade você parece que é um homem super inteligente. E você é inteligente, mas não tanto quanto você pensa. Então substitua a sensação por sentimento. Vamos adiante. Isso é a 5 minutos do seu vídeo. Depois você justifica a violência como fato. Aí eu concordo. Não é um fator humano e independe de religião. Aí achei bonito da sua parte, vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não depende da religião. Se dizer um mito, é uma falácia dizer-se que a religião é culpada pela violência do mundo. Nota 10 aqui. Depois você diz que a religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Carnal, pelo amor de Deus, como você pode dizer uma tolice dessas? Olha, a frase é esta, eu não botei há quantos minutos, mas é perto de 10 minutos do seu vídeo. Você faz a seguinte informação: a religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Meu Deus, eu mudei completamente depois que eu me tornei religioso, né? Fizeram até uma brincadeira, eu era um bêbado, aceitei Jesus. A quantidade de pessoas que deixam as drogas, que deixam os vícios, que passam a ser corretas, que passam a ser seres humanos, cidadãos, como você usou a palavra, porque descobriram a religião, é inúmera. São milhões de seres humanos. E você, com toda a sua inteligência, você diz uma falácia dessa, né? Isso aqui é um sofisma? Não, isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque a religião tem um efeito fantástico sobre o ser humano, né? Se você conhece um pouco de Jung, então ele descobriu algo que nós vamos mostrar aqui, né? Ele faz um mapa da mente, e nesse mapa da mente, Jung então mostra que o ser humano tem
na sua mente, ele tem... os cientistas já descobriram que nós temos 3 cérebros e você só está usando o cérebro cortical. Você não está levando em conta o cérebro límbico, que é o cérebro dos sentimentos, viu? O cérebro límbico recebe as sensações. É o cérebro cortical, desculpa. O cérebro cortical recebe as sensações. Eu estou tão empolgado que eu estou errando. As sensações vêm para aqui, os sentimentos vêm daqui. As sensações vêm do mundo, os sentimentos vêm de dentro. O sentimento é de dentro para fora, a sensação de fora para dentro. Você não está levando em conta esse cérebro, o efeito dele sobre você. E ainda tem um terceiro cérebro descoberto bem recentemente, por MacLean. O médico MacLean, né, descobriu que existe um terceiro cérebro chamado sistema reticular ou complexo R. Você não está levando em conta isso e você age como se nós tivéssemos apenas o cérebro cortical, ou seja, aquilo que todo mundo conhece como sendo o cérebro humano. Acontece que Carl Gustav Jung, que é um dos meus mestres, descobriu que nós temos mais ou menos esse mapa da mente. Então aqui seria a consciência, esse círculo central, esse círculo que vem depois é o inconsciente pessoal, que você não considera, mas o tempo todo é o seguinte: a consciência é uma melequinha em relação ao inconsciente pessoal. E ainda tem o inconsciente coletivo. Então você está agindo todo em função do inconsciente pessoal, que é justamente construído pelo cérebro cortical. E você está desprezando o inconsciente pessoal, que vem de dentro, e o inconsciente coletivo. Então o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo vem de fora. E você está desprezando. Você é racionalista e então você está agindo segundo as suas noções do racionalismo. Está desprezando a maior descoberta do século passado, né? Então, acho que é Charles MacLean descobriu que nós temos 3 cérebros. Você só usa um cérebro. Você só usa, carnal, 1/3 da sua capacidade. Sinto muito, carnal. Então, use pelo menos os 3/3. Use 2/3, já seria bom. Já estava de bom tamanho. Mas usar somente 1/3 da sua capacidade total, são 3 cérebros. A teoria dos 3 cérebros, hoje em dia, é inconteste. E você se baseia no racional. Você é racional e você vai justificar porque se tornou ateu. E aí o que é que acontece? Aqui nós temos noções que são gráficos. Então, aqui estaria o mundo material, essa bolinha, e esse mundo material leva as impressões para os nossos sentidos, para o nosso cérebro cortical. Portanto, é isso que se chama sensação. A sensação chega aqui através dos nossos sentidos que percebem isso aqui. E o sentimento vem daqui e chega também aqui. Então, neste triângulo, há um encontro entre a sensação que vem deste ponto, que é o mundo exterior, através dos sentidos, das impressões sensoriais, e o sentimento chega aqui através do mundo interior, que depende daqueles 3 cérebros que você só está usando o cérebro cortical. Então, veja quanto erro você comete. Aí vai mais. A religião então, eu não cheguei a interpretar todo o mapa do Jung. Então, aqui, no consciente pessoal, está a zona dos arquétipos que vem do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele tem um tipo de pensamento que Jung chama, e a filosofia, de pensamento pensante, né? Que os russos chamam a fonte cósmica da informação. O pensamento pensante produz o pensamento pensado aqui. E você só usa o pensamento pensado. Você está desprezando, então, esta capacidade da mente, né? A segunda mente, o sistema límbico, e está desprezando essa outra parte da mente que nos vem através do sistema reticular. Você está usando 1/3 da tua mente, carnal. E com isso você está sendo considerado um grande filósofo. Aliás, eu considero você um homem inteligente. Mas como filósofo, você me parece mais que é
uma falácia, você constrói falácias, você, portanto, é um sofista e não um filósofo. E já começa por esse erro de português. Então, o que é que acontece? Vamos levar em conta os 3 cérebros, vamos usar os 3 e não um só, e aí você vai ver o seguinte: aqui está o cérebro que você usa orgulhosamente, mas esse pedacinho aqui, esse talo aqui, é o terceiro cérebro mais poderoso. É ele quem faz a gente ser o que é. Quando você age, você não age segundo o que o cérebro cortical quer. O cérebro cortical é responsável pelos atos voluntários, mas acontece que o cérebro, o sistema reticular, que é o complexo R, ele domina o nosso sistema voluntário, produzindo assim, neutralizando assim, através dos plexos nervosos. Não estou falando de metafísica não, viu? Os plexos nervosos são extensões dos nervos. Através dos plexos nervosos e das glândulas, então, através dos plexos nervosos e das glândulas, o nosso cérebro cortical é afetado e é neutralizado. Portanto, você às vezes diz muita besteira porque você confia demais no cérebro cortical. Ou seja, você confia demasiado nisso que está aqui, ó. Mas acontece que isso aqui é apenas um pedacinho da realidade. A realidade completa, já mostrei a vocês, aqui eu tenho de novo, está aqui. São 3 cérebros. Você está usando 1/3 do seu potencial mental. Que pena. Eu sinto pena. Mas você me fascina. Eu sou fascinado por você. Porque você é um quiasmo. Porque você é um paradoxo. Porque você é um absurdo. E aí, como diz São Boaventura, por que tu crês em Deus se você não o vês? É um absurdo acreditar no que não vê, diz um frade para Frei Boaventura. E o Frei Boaventura, que é São Boaventura, professor Tomás de Aquino, diz: credo qui absurdum. Eu creio exatamente porque é absurdo. Então, mas você não. Você só crê no que é resultante do cérebro cortical. Então, se não vier do cérebro cortical, você não aceita, né? Então, tem que ser sensação. Mas acontece que o processo que fez você deixar de ser crente, você fala belíssimamente sobre religião, mas é um discurso falso. Então, você não considera o sentimento, a emoção, o afeto, e não considera principalmente o terceiro cérebro, que é o sistema reticular, que domina completamente o cérebro cortical. Você é dominado pelo que você não conhece, porque você não se aprofundou convenientemente na psicologia de profundidade. Então, você não conhece Jung. Então, o pensamento pensado está aqui. E o pensamento pensante está aqui. O pensamento pensante é quem forma o pensamento pensado. Logo, o que você pensa, carnal, você pensa que pensa, mas na verdade isto é enfiado no teu cérebro, deixa eu usar essa palavra, pelo cérebro, pelo terceiro cérebro, que é o sistema reticular. E você não leva isso em conta. Você se acha todo poderoso porque você usa muito bem, segundo você supõe, o seu cérebro cortical. Errado, completamente errado. Você está desconsiderando a maior das descobertas humanas do século passado. O homem tem 3 cérebros e você só usa um, o córtex cerebral. Acontece que nós temos 3. Olha outra figura aqui, igual. Então isso já ninguém questiona mais. Então, o sistema límbico é de onde vem o sentimento, que é o que fez você perder a noção de Deus. Num processo determinado, então você teve sentimentos, você teve afetos, você teve emoções que foram tornando a noção de Deus pouco importante para você. E o que foi esse processo, esses sentimentos, que não é sensação, né? Vamos dizer, já provamos que a palavra sensação é uma burrice. Então, foi usada completamente inadequada, porque não vem de fora. Foi um processo interno. Não foi pelo que os outros fizeram a você que você mudou e deixou de ser crente para passou a ser ateu, né? Já te dei essa lição de português de graça. Então, esse processo que vem
do sistema límbico e do sistema cortical é uma exaltação, uma hiperinflação do ego. Então nós temos em nós, aqui no pequeno mapa que eu fiz, nós temos o eu, que é aquilo que tem consciência do mundo. O eu, na verdade, é a memória. Se apagar a sua memória, o seu eu desaparece. Olha que coisa notável, né? Eu fiquei, assim, perplexo quando o padre João Luiz me disse que nós somos a nossa memória. Então, se apagar a memória, você deixa de ser. O eu não existe, porque quando você diz eu, você está se referindo aos conteúdos da sua memória. Mas essa memória é construída por pensamentos que vêm dos arquétipos que você não considera. E o arquétipo mais poderoso da zona dos arquétipos é Deus. Não há uma religião, não há um país, não há um momento da história, não há uma civilização que não tenha tido Deus. A quantidade de ateus é minúscula em relação à quantidade de crentes. E você dizer que Deus não tem grande efeito para o ser humano é uma besteira sem tamanho. Mas você diz. Então, o que acontece é o seguinte: o pensamento pensado, que está aqui no centro, que é o que você usa como filósofo, entre aspas, é resultado do pensamento pensante, que está no segundo círculo, que vem do sistema límbico. E o sistema pensante, que vem do sistema límbico, por sua vez, é poderosamente controlado pelo pensamento, pelos arquétipos que estão no sistema reticular, né? No cérebro que controla tudo e você não sabe. Você, carnal, eu e todo ser humano é um boneco, é um marionete nas mãos do cérebro cortical, do nosso inconsciente. Isso você sabe. É impossível você não saiba. Então, por favor, conselho que eu te dou, passe a usar todos os 3 cérebros e não apenas o cérebro cortical, né? Que é influenciado por glândulas, olha aqui, ó. São coisas biológicas. A medicina conhece as glândulas, são coisas. Não estou falando de metafísica, não estou falando de religião, eu estou falando dentro da sua linguagem. É influenciado pelas glândulas. Então, as glândulas têm uma poderosa influência sobre o seu cérebro cortical, ou seja, sobre seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e não sensação, como você disse. E o que é uma glândula? A ciência não sabe o que é uma glândula. Uma grande médica disse para mim: as glândulas são uma caixa preta. O médico que diz que vai fazer o gordinho, desculpe-me, Cortella, ficar magro, ele está dando um tiro no escuro. Ele vai mexer nas glândulas e pode matar. Então, eu estou falando de coisas biológicas, tá? Glândulas e as glândulas e os plexos vão fazer com que o cérebro cortical, que está aqui, que é a sua grande confiança, a sua grande arma, seja um 0 à esquerda. Por quê? Porque há 3 cérebros e os plexos são comandados pelo sistema autônomo. Você não domina o sistema autônomo. Então, o sistema autônomo é representado aqui por essa vareta que está aqui em forma de uma mão com o dedo para cima. Isso domina você. E você não considera isto porque você é o todo-poderoso carnal, Leandro Carnal, e você tem um sistema cortical privilegiado. Seu pensamento pensado é a mais absoluta verdade. Isto é uma ignorância, isso revela uma ignorância inaceitável, que um homem erudito não conheça isto. O nosso sistema reticular e o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, ele produz o pensamento pensante. E o pensamento pensante domina o sistema glandular e domina os plexos nervosos. Isso é biologia, tá, canal? E aí, através desse domínio, o nosso cérebro cortical é completamente manipulado. E aí o que aconteceu, carnal? O que aconteceu foi uma
hiperinflação do seu ego. Ou seja, você tornou o seu pensamento cortical, o pensamento pensado, como sendo a sua maior verdade. A maior verdade não é o seu pensamento pensado, carnal, é o pensamento pensante. E de onde vem o pensamento pensante? O pensamento pensante, segundo os cientistas eméritos, vou mostrar para vocês aqui, ó, 2 neurofisiologistas, eu vou mostrar, então aqui está o processo, como é que o pensamento, aqui são chamadas assembleias neuronais. Então as assembleias neuronais são formadas através, no cérebro cortical, formam o pensamento pensado. Mas o pensamento pensado, segundo o Dr. Andrew Newberg e o Dr. Francisco Rubia, aqui nós temos o Dr. Francisco Rubia, que é catedrático, decano da Universidade Complutense de Madrid. Ele escreveu um livro dizendo que o cérebro tem um programa onde está o caminho para Deus. Mas o ateu não consegue acessar esse programa porque ele não ativa esse caminho. Outra fera que está aqui, o Dr. Andrew Newberg, tá vendo? Ó? Olha o título da reportagem. A ciência prova que a espiritualidade é um programa do cérebro. Então, o seu cérebro cortical, essa maravilha aqui, essa máquina maravilhosa, é totalmente programada para você chegar a ter uma experiência com Deus. Você já teve, que você já foi católico, você estudou com freira, você foi jesuíta, mas em determinado momento, através de um sentimento, houve uma hiperinflação do seu ego, você se tornou tão tremendamente egoísta que não quis depender de nada e de ninguém. Aí, o que é que você fez? Negou Deus. É a maior prova de que eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Então, vamos mostrar o Dr. Newberg. É jovem, tá vendo? É jovem. Nós dois, eu e você, carnal, somos velhos como o Dr. Rubia, Francisco Rubia. E o Dr. Newberg provou que rezar ajuda o cérebro. E o que é que ele faz? Ele faz uma experiência com freiras franciscanas e monges budistas, e ele mostra quando o cérebro está à esquerda, portanto aqui, no estado normal de pensamento, eu aqui estou alterado, porque estou emocionado falando de você que me encanta, e aqui quando está orando, olha as alterações, carnal, veja, isso eles injetam uma substância, eu não me lembro agora, ozônio, sei lá o que é, que faz com que isso apareça colorido. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem isto com um bigolinho aqui em cima. Aqui, este bigolinho se tornou algo semelhante a uma chama. Essa parte aqui não parece ter sofrido alteração, mas esta parte aqui, você vê uma parte grossa com outra parte grossa, com um pingo no meio. E aqui nós temos a parte grossa daqui, diminuiu de tamanho, o pinguinho se tornou 2 pingos, e essa parte aqui cresceu um pouquinho. Aqui nós temos, do lado de cá, nós temos uma parte aqui, tá vendo esse risco mais forte no amarelo claro, né? Que aqui ele se torna mais forte, maior, né? Então essas alterações neuroquímicas são produto do cérebro límbico e do cérebro reticular. E você não leva isso em conta. Quer dizer, os maiores neurofisiologistas do mundo provam que o cérebro é programado para ter uma experiência espiritual. E você nega isso e diz que a espiritualidade é uma fraqueza. Crer é uma coisa de fracos. O homem forte não crê. E você então é forte. E por ser forte, você só usa o cérebro cortical. Que pena. Só usa 1/3 da tua capacidade mental. É uma lástima. E dizer que Deus, não. A religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Você acabou no seu próprio vídeo, você diz que Isaac Newton foi um dos homens mais religiosos do mundo. Ele era perito em cabala. Ele terminou a vida ensinando catecismo e estudando cabala, ciências ocultas,
o zodíaco e outras coisas dessa natureza. Um homem da inteligência de Newton, ou seja, que usava o cérebro cortical como você, mas respeitava, né, a ação dos outros dois cérebros que trazem as noções que você não quer aceitar. Então, houve uma hiperinflação do ego, e aí você agora só faz o seguinte: você se tornou positivista, né? A escola de Augusto Comte, e aí o mundo, que é representado por essa bolinha, traz as sensações para a nossa memória, nosso cérebro, e os sentimentos são trazidos para o nosso cérebro. Os dois se confundem aqui, mas você diz que tudo é sensação. Aí você já cometeu um erro enorme. E diz que Deus não tem importância nenhuma. Então, o que é que acontece? O que acontece, carnal, é que você está, então, vendo o mundo de um ponto de vista todo seu, todo pessoal, onde você é o bambambam, você é forte, porque você não precisa de Deus. Eu sou fraco, porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para acreditar na imortalidade, que eu vou morrer, mas vou continuar vivendo. Eu preciso de Deus para tapar os buracos, aquilo que eu não conheço. Você não precisa. O que você não sabe hoje, a ciência saberá amanhã. Mas a ciência de Heráclito, de Tales de Mileto até hoje, só produziu desgraças, bombas. Você vê que o progresso, suposto progresso da ciência, transformou o mundo num imenso cemitério com essa pandemia. E você diz que então que se confia na ciência, então o Deus é um tapa-buracos, porque o que eu não sei eu devo buscar na ciência, e a ciência vai dizer qual é a verdade. Isto é uma besteira sem tamanho. Mas ainda tem mais, carnal. Olha só, que gracinha. Vou pedir atenção agora especial dos seus visualizadores, que não vê meu canal, porque eu digo a verdade. Aos 10 minutos, você diz, do seu vídeo, você diz: a casa de meu pai tem muitas moradas, disse Jesus Cristo. Isso você interpretou assim: há vários modos de seguir a Deus. Ou seja, você errou completamente, porque as moradas são as várias dimensões. Existem 10 ou 12 dimensões, né? Mas isso, a ciência, essa tese ainda é recente, a teoria das cordas. Quer dizer, nós temos um universo multidimensional, e são essas as casas de que Jesus falou, tá? Então, hoje a ciência que você acredita e professa, chegou à conclusão de que a frase de Jesus, a casa do meu pai tem muitas moradas, se referia aos universos, aos multiversos. Nós estamos em um, existem mais 10 ou 11, né? E aí você interpreta isso como teólogo, porque eu sou estudante das religiões, eu adoro estudar religiões, interpreta de um modo completamente errado. A sua exegese, a sua hermenêutica é a pedêutica. Então, e você vai além, ainda diz uma besteira maior. Prestem bem atenção, carnal, há 10 minutos e 51 segundos do teu vídeo, você pronuncia a seguinte frase: nós cristãos. Como é que você pode dizer nós cristãos se você é ateu, carnal? Carnal, olha a besteira que você fez. Eu sou psicanalista e eu sei o que é um ato falho. Você aqui cometeu um ato falho. Quer dizer, o teu cérebro límbico, o teu cérebro que vem do interior, trazendo a verdade, o pensamento pensante, para a tua memória, e assim superou, sem você querer, a sensação que vem daqui, e você disse nós cristãos, exatamente há 10 minutos e 51 segundos do seu vídeo. Você jamais poderia dizer nós cristãos, se você é ateu, não é cristão. Olha a contradição, olha o quiasmo, olha o paradoxo. Como é que aqui uma linha de raciocínio vai para o lado de lá, é um X, a outra vem para o lado de cá, e o encontro é um absurdo. Esse é o teu raciocínio, tá? Então, eu adoro você, carnal. Você, para mim, é hilário. Você é uma figura fascinante, porque eu vejo em você todas essas coisas que são a minha delícia. E como o objetivo do meu canal, isso não é crítica pessoal, mas você é especial para mim, por causa dessas tolices,
dessas sandices que você diz, e depois você termina fechando o vídeo com uma tolice maior, que a Revolução Francesa deu a todos os cidadãos o Estado leigo, no qual todos são iguais. Pelo amor de Deus, carnal. É absurdo você dizer isso, que depois da Revolução Francesa, com o laicismo, todos somos cidadãos, todos gozamos dos nossos direitos. Meu Deus do céu, onde você está com a cabeça? Você emburreceu? Como é que você pode dizer, eu tenho um conhecimento que eu acho que é mais ou menos privilegiado, e eu moro num lugarzinho que tem casa, cozinha, banheiro, e quarto, cozinha, banheiro e área. Eu acho que no Estado laico, que daria ao homem a cidadania, a todos, eu não estaria ganhando uma miséria na minha aposentadoria. Eu sou professor de português, já disse, expressão oral e escrita em língua portuguesa, literatura brasileira e literatura portuguesa. Então, eu acho que eu não valho R$ 1.295, que é o meu salário que o INSS me dá. Você acha? O que é que eu vou fazer com R$ 1.295? Vou morrer de fome. Mas é o governo do Estado laico acha que é isso que eu preciso para viver. E o Paulo Guedes diz que isso é suficiente. E então você está na linha deles. Por quê? Porque depois da Revolução Francesa, separando a religião do Estado, então agora todos são cidadãos. Você diz isso aos 10 minutos e 40 segundos. Vejam bem quem vira esse vídeo. Vejam o vídeo, Por que me tornei ateu? E aí, aos 10 minutos e 40 segundos, você diz uma imensa besteira. Aliás, o vídeo está cheio de besteiras. Os seus vídeos são cheios de besteiras. No Estado laico, todos são cidadãos. Todos são cidadãos. Todos são iguais. Porque isso foi feito pela Revolução Francesa. Essa é a maior tolice que eu já ouvi alguém dizer. Isso é sandice. Isso é loucura. Dizer que eu tive as mesmas oportunidades de Paulo Coelho, que ingressou numa ordem chamada Neotemplários e se tornou mago de $1 milhão. Eu tenho um conhecimento igual ao do Paulo Coelho, sem querer me ufanar. No entanto, eu não quis entrar nessa sociedade porque ela é perversa. Ele entrou e aí se tornou famoso e agora é cidadão da Suíça. Eu poderia ter entrado, eu recebi a proposta, carnal, e essa proposta me oferecia um salário mensal de R$115 mil. Mas a primeira iniciação da Otto, que é o que essa sociedade secreta faz, é o bestialismo, é a cópula de um ser humano com um animal. E a última é tomar 10 miligramas de cocaína em pequenas doses. Paulo Coelho diz que isso matou Raul Seixas. Aí ele considera o fundador da Otto, que é o Aleister Crowley, o 666. Aliás, o próprio Aleister Crowley dizia que ele era a besta do Apocalipse. E aí existem muitas bestas por aí, que não se dizem do Apocalipse, mas que são bestas. Então, carnal, olha que frase linda. Eu ri. Estou rindo de você, carnal. Eu estou rindo da sua cara, porque aos 10 minutos e 51 segundos, no seu vídeo, você se trai e o seu subconsciente, o pensamento pensante, enfia no seu pensamento pensado, através de um deslize que se chama lapso, né? Então, nós cristãos, que frase linda para um ateu. É o mesmo que dizer eu sou ateu graças a Deus. Isso é uma incoerência da sua parte. Ficaremos por aqui, teríamos muitas besteiras para mostrar no seu vídeo, mas basta isso porque o vídeo já tem 49 minutos e eu não quero ir além. Então veja só, isso eu colhi no teu vídeo, faz parte do meu vídeo, tá? Então não tem nada, você é especial para mim. Porque você, como eu disse, é espetacularmente paradoxal. Você não é um filósofo, você é um sofista que passa por filósofo, né? As suas premissas são aparentemente verdadeiras, mas as conclusões são falsas. Então, você posa de filósofo, mas na verdade você expressa um amontoado de ignorâncias, porque você não leva em conta que a realidade são 3 cérebros e não apenas um.
e você só usa um cérebro, o cérebro cortical. Então, carnal, aqui vai o meu conselho. Siga o Dr. Andrew Newberg, neurofisiologista de renome. Siga o Dr. Francisco Rubia e admita que aqui há um programa para você ter uma experiência com Deus, se você permitir. Se você travar, o programa não funciona. Mostrei para você a reportagem. A reportagem está nesse artigo que eu imprimi, né? E aqui está mostrando as assembleias neuronais e está mostrando como é que um cérebro, quando está usando a razão, ele diz à esquerda, através da injeção de uma substância química, aparece colorido, e o cérebro da esquerda, olhando de frente como você está, esse aqui, tem uma diferença enorme do cérebro da direita, que é a pessoa que está orando. Ele fez isso com 100 freiras carmelitas e 100 monges budistas. Então, a neuroquímica cerebral, ou seja, o efeito físico da fé é real no cérebro. Isso aqui é real. Isso aqui é tirado por uma máquina como tomógrafo ou alguma coisa dessa natureza. Então, isso acontece. Quando você está acordado, então, seu cérebro produz esse tipo de neuroquímica. E quando você está orando, você está como se estivesse sonhando. A oração é como se fosse um tipo de sonho. Você entra em outra dimensão e o cérebro sofre as alterações neuroquímicas. E basta. E più non dico. Então, você me fascina.